bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com o nome negativado têm até sexta-feira, dia 11 de julho, para renegociar dívidas com desconto de até 97%. A ação faz parte de um mutirão emergencial do Serasa, em parceria com mais de 40 bancos. De acordo com o Serasa, 50 milhões de dívidas podem ser negociadas por menos de R$100 e 23 milhões delas por menos de R$50. A renegociação é fácil e 100% online. Basta acessar o site Serasa Limpa Nome ou usar o aplicativo gratuito. O login é feito com CPF e senha, mas o usuário também pode criar uma conta na hora. No sistema, o consumidor pode ver todas as dívidas no CPF, conferir propostas com até 97% de desconto, parcelar em até 72 vezes e escolher a forma de pagamento, sendo Pix, boleto ou carteira digital Serasa. Antes de concluir, o site mostra os termos do acordo e, ao confirmar, o contrato é fechado na hora. Se o pagamento for por Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito é atualizado em até 24 horas. Mas atenção, existem anúncios falsos de renegociação de dívidas com até 99% de desconto. São golpistas que imitam com precisão o site original. Então, fique atento aos detalhes antes de preencher os dados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira, um ótimo feriado a você que está conosco pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, na companhia do Pedro Campos, da Sônia Blota e a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas nesta quarta, 9 de julho de 2025. Eu sou Heitor Fredo e vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com todo o timaço de Carlos Batista na programação da RB. Uma excelente quarta-feira para quem está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, que tem gratuitamente na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. E para quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico do nosso interior paulista, com a aba Ao Vivo, clicou, acompanhou a nossa programação de onde você estiver. Uma excelente quarta-feira a quem também gosta do rádio moderno, rádio com imagens. Os nossos bastidores dos estúdios do Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão iniciada com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, levando som e imagem para você, o Leandro Lopes, do nosso timaço comandado pelo Gil Kleber. Hoje, feriado de 9 de julho, data em que se lembra a Revolução Constitucionalista de 1932. E Campinas tem, neste momento, a tradicional solenidade cívico-militar
em homenagem aos 93 anos desse que é considerado um dos principais capítulos da história de São Paulo. Vamos ao Cemitério da Saudade, onde neste momento a cerimônia acontece. E quem está por lá e traz as informações sobre esse encontro, sobre a solenidade e a importância da data para o nosso calendário é a repórter Graziele Geronde. Muito bom dia para você, Graziele. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Terminou agora há pouco a solenidade em comemoração aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Só para relembrar um pouco a história, naquela época, em 1932, cerca de 100 mil combatentes lutou na Revolução de 32, que foi encabeçada pelo Estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O Estado de São Paulo queria uma reforma constitucionalista, o Estado acabou como derrotado na Revolução, mas depois, então, o governo federal acabou atendendo às reivindicações feitas pelo Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, Heitor, eu estou com o coronel da Polícia Militar, Coronel Takahashi. Ele é o comandante do CPI-2 aqui de Campinas. Coronel, fala um pouquinho para a gente a importância da Revolução Constitucionalista para a cidade de Campinas e para o Estado de São Paulo. Bem, a Revolução Constitucionalista de 9 de julho, né, foi um passo importante em defesa da nossa liberdade, da nossa democracia, da promulgação da Constituição de 34. Então, Campinas foi uma região que foi palco de batalhas, que envolveu, né, o duelo entre os paulistas, né, e a federação que era considerada autoritária. Então, esse tipo de solenidade cívico-militar, que é grande e importante aqui na cidade de Campinas, ela simboliza justamente, né, a luta, a coragem, né, por um país mais livre, mais democrático, né, juntamente aqui com os nossos escoteiros, simbolizando a juventude brasileira, dos paulistas, junto com as forças de segurança, com os civis, né, aqui de Campinas, e simbolizando esse ato tão importante para o nosso estado. Coronel, a Revolução de 32 também deixou muitos ensinamentos para o dia de hoje. Qual que, na sua opinião, é o principal ensinamento para hoje, para o século XXI? Bem, o ensinamento que nós temos dentro dessa história primeiro, manter a chama acesa de todos os ideais que nós, paulistas e brasileiros, queremos. É a luta pela democracia, por um país melhor, né, pela igualdade de direitos e deveres e garantias dos nossos civis, da nossa sociedade, e nós como forças de segurança representando aqueles que nos dão essa missão, né, de proteger, de servir a todos. Eu acho que essa é a grande mensagem que temos juntamente com a sociedade, o MMDC aqui de Campinas. Perfeito, Coronel. Obrigada. Eu já vou gravar com o senhor para a TV Bandeirantes, porque daqui a pouco, Heitor, nós vamos ter inclusive uma reportagem para falar sobre isso. A reportagem vai ao ar às 10 para 7 da noite no Band de Cidade, contando toda essa cerimônia que foi realizada hoje, em que milhares de pessoas se reúnem aqui na porta do Cemitério da Saudade, no mausoléu de 1932, para relembrar e lembrar os combatentes, as pessoas que lutaram na Revolução para buscar uma reforma constitucionalista e um Estado e um país melhor. Então, aconteceu hoje a homenagem com o levantamento de bandeira, deposição da coroa de flores aos pés do soldado. E agora, então, acaba de terminar essa cerimônia, mas fica o ensinamento da Revolução de 1932. Há cerca de 10 anos, Heitor, o último combatente na Revolução de 32 morreu. Então, hoje nós não temos combatentes mais vivos, mas a homenagem e a lembrança do que eles fizeram pelo Estado de São Paulo e pelo país continuam vivas na memória de todos. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde, que conversou com o Coronel Takahashi, da Polícia Militar. A Graziele traz esse assunto também. 13h não acontece, com a apresentação da Laís Peçanha. E também vai deixar o material gravado, Grazi, para o Brasil Urgente às 5h30 para a gente também explicar para o nosso público a importância dessa data e por que é feriado em 9 de julho. E aqui a gente vai combinando as pautas com o programa em andamento, porque às 10h08 da manhã, o nosso Manhã Bandeirantes conta para você detalhes também da Revolução de 32,
Você deve ter ouvido ao longo do dia e vai ouvir em outros momentos, em outras reportagens, a sigla MMDC. São as iniciais dos nomes de 4 jovens assassinados que marcaram o movimento de 32. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foi o momento dos primeiros anos do golpe de Getúlio Vargas, na chamada Revolução de 1930, o golpe de Estado decorrente dessa revolução que colocou Getúlio Vargas no poder e acabou com a chamada política do café com leite. Então, a presidência da República, numa época em que a eleição era extremamente restrita para homens que tinham um determinado nível financeiro, um capital acumulado, eram os únicos que tinham condições de voto ou direito a voto. Então se revezavam representantes do estado de São Paulo, representantes de Minas Gerais. Por isso a política do café São Paulo com leite de Minas Gerais. Até que Getúlio Vargas, em 1930, após o governo de Washington Luiz, impede a sucessão eleitoral que viria com Júlio Prestes, nessa alternância com o estado de São Paulo ganhando cada vez mais o protagonismo na política nacional, que tinha o Rio de Janeiro à época como capital. Então, do Rio Grande do Sul, surge Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições de 1930 e o grande líder dessa revolução ou golpe de Estado. Aí depende muito de que lado você olha para a história. Assumiu a presidência do governo provisório nacional em novembro ainda de 1930, com amplos poderes, colocou fim ao que se chamava de República Velha, que era essa política do café com leite, e impediu o principal cargo do executivo a ser ocupado por representantes de outros estados, que também tinham uma economia importante na época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então, esses outros estados queriam fazer parte da política nacional. São Paulo e Minas não davam brecha e espaço e não tinham regras que permitissem que a população em geral votasse naquela oportunidade. Havia um compromisso de convocação por parte de Getúlio Vargas para novas eleições e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para promulgar uma nova Constituição. Passa o primeiro ano, passa o segundo ano e nada de Vargas convocar essa Assembleia Nacional. Então aí surge esse sentimento de que começava uma ditadura no país e é aí que entram os personagens paulistas e muitos nomes que são conhecidos do nosso dia a dia. Pedro de Toledo, Euclides Figueiredo, Saturnino de Paiva, Herculano de Carvalho e Silva, Marcondes Salgado, nome que a gente costuma ver aí por ruas, nomes de bairros, nomes de grandes monumentos. E o movimento marcado por essas iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, mortos durante os protestos contra o governo federal no dia 23 de maio de 1932. Por que 9 de julho, então, é a data que simboliza a Revolução Constitucionalista? Porque um levante armado começou, de fato, em 9 de julho de 1932, precipitado por revolta popular depois da morte desses 4 estudantes. Depois, com o tempo, a história foi fazendo justiça também a uma quinta vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, que também foi baleado naquele mesmo dia, no mesmo local, mas ele morreu meses depois, não conseguiu se recuperar dos ferimentos. E aí, nos meses precedentes ao movimento, havia esse ressentimento contra o presidente Vargas, ganhando força, indicando essa possível revolta armada, e que acabou sendo uma derrota para o estado de São Paulo. São Paulo não saiu vencedora do movimento de 9 de julho, mas com o tempo isso foi visto como uma pressão ao governo de Getúlio Vargas, que aí sim precisou colocar em prática aquela promessa após quase 3 meses de combates em diferentes regiões do estado, incluindo Campinas. O conflito só foi encerrado no dia 2 de outubro de 1932, quando o Exército Constitucionalista, ou seja, aqueles que aderiram à Revolução em São Paulo, se renderam às tropas do governo federal de Getúlio Vargas. Então, São Paulo considera a Revolução Constitucionalista como o maior movimento cívico da história do nosso estado. Mas fora das fronteiras, dos limites dos municípios paulistas, da divisa com outros estados, 9 de julho não é uma data assim tão comemorada.
Agora, para São Paulo, ela está marcada, sim, como um momento em que a população paulista se revoltou contra o governo então provisório de Getúlio Vargas, que seguiria no poder até 1945. Às 10h14, mas hoje é feriado no estado de São Paulo. Até por isso, as estradas tranquilíssimas para quem segue tanto o sentido capital quanto o sentido interior, por exemplo, no sistema Anhanguera-Bandeirantes. O mesmo vale para o corredor Dom Pedro I, que nesse horário sempre tem alguns pontos de interdição, hoje fluindo normalmente. Não é um feriado por ser numa quarta-feira em que as pessoas tenham um grande hábito de viajar, de fazer trajetos mais longos. Ainda assim, há uma movimentação mais intensa hoje no Circuito das Águas, e a gente vai falar sobre isso também ainda hoje. Há uma expectativa para que parques, bosques em Campinas também tenham uma movimentação, já que muitos deles estão abertos para receber a população. Então vamos saber mais ou menos o que é que está funcionando nesse feriado de 9 de julho para quem está se programando para de repente sair para almoçar ou pensando num programa para tarde com a família. Comércio de rua hoje é considerado facultativo. Tem lojas que estão abertas, outras lojas estão fechadas. O mercado municipal ele vai ficar aberto somente até o meio-dia. Começou o atendimento às 7 horas da manhã e o mercadão meio-dia fecha as portas. As feiras livres estão rolando normalmente, tanto as feiras da manhã, que terminam o atendimento ao público meio-dia, quanto as feiras noturnas. Onde tiver feira hoje, a partir das 5 da tarde, estarão montadas as barracas normalmente. Já na Ceasa, ou no Ceasa, o mercado de hortifruti vai funcionar apenas até 1 da tarde. O mesmo vale para o mercado de flores. Os parques e bosques em Campinas estão abertos normalmente hoje. A exceção é o Bosque dos Alemães e o Bosque da Paz, que são 2 locais que estão fechados para reforma. Não é por conta da data do feriado. O Parque das Águas em Campinas fica aberto hoje até às 8 horas da noite. O mesmo vale para o Jardim dos Espelhos. A Torre do Castelo funciona no seu horário tradicional, então ela tem o atendimento. Começou agora às 10 da manhã e segue até meio-dia. A famosa pausa para o almoço retoma 1 da tarde e depois segue a partir das 5 horas. Hoje, por ser feriado, a ciclofaixa do Taquaral está com a operação integrada da Lagoa até meio-dia. Então o trânsito também interditado na área interna, na pista interna da Heitor Penteado. Para os atendimentos de urgência e emergência, funcionamento normal. Os hospitais, as UPAs que já têm o atendimento 24 horas, como a Rede Mário Gatti, que tem o Hospital Mário Gatti, o Ouro Verde, UPA Campo Grande, São José, a UPA Anchieta e a Carlos Lourenço, funcionam com atendimento normal. O mesmo vale para o SAMU. Os consultórios veterinários móveis hoje não estão funcionando. Retomam o atendimento normalmente amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia e entre 1 da tarde e 4 da tarde. O consultório veterinário móvel, neste momento, está na unidade da Vila Boa Vista. Dos serviços públicos, o mesmo que vale para os hospitais. O que for urgência e emergência está funcionando normalmente. Guarda Municipal está de plantão, Defesa Civil está de plantão, Polícia Militar, Polícia Civil em regime de plantão, os DPs diárias estão fechados, mas os plantões estão funcionando normalmente. Já com relação à coleta seletiva, hoje os caminhões não vão passar. Os cemitérios municipais ficam abertos até às 5 da tarde. O transporte público em Campinas hoje funciona como num domingo, como num feriado, então horários espaçados entre as principais linhas de ônibus e os demais serviços todos funcionando justamente como um feriado. Por exemplo, os bancos, todas as agências no estado de São Paulo estão fechadas. Carnês e contas com vencimentos na data de hoje podem ser pagos amanhã sem cobrança de juros. A Febraban diz que os bancos amanhã funcionam normalmente. Isso para o estado de São Paulo. No restante do país, está tudo funcionando normal. Como é feriado só aqui no estado, isso inclui a capital paulista, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo está suspenso para as placas com finais 5 e 6. Os postos de atendimento do Poupa Tempo hoje estão fechados. Então quem quiser aproveitar a folga ou pensava em utilizar um dia de folga no trabalho para resolver questões das documentações nossas do dia a dia, hoje não tem atendimento no Poupa Tempo.
No INSS, a situação é a mesma. Por ser um feriado estadual, você consegue entrar em contato pela Central 135, mas as agências todas estão fechadas. Agora, a Bolsa de Valores, por ser um feriado estadual, não está parada, porque a economia segue girando nos outros estados do país. Então, as negociações acontecem normalmente. E os shoppings aqui de Campinas? Eles estão abertos com horário típico de domingo ou típico de feriado. As lojas abrindo mais ou menos ali depois do almoço, e a exceção fica para a praça de alimentação e para o cinema, que tem os seus horários especiais. E olha, aproveite o feriado de 9 de julho. Quem tiver a oportunidade de descansar, aproveite, porque os próximos feriados não vão cair em dias úteis, não. 7 de setembro, que estava aqui na minha cabeça, é o próximo feriado nacional da independência do Brasil. Cai num domingo. Outubro tem 2 feriados, pelo menos um é nacional, o outro para quem é servidor público, é ponto facultativo, que é o dia 28, que cai numa terça-feira. Agora, feriado nacional mesmo, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, cai num domingo. 2 de novembro, feriado de finados, cai no domingo. 15 de novembro, proclamação da República, feriado nacional, cai num sábado. A exceção será apenas o dia 20 de novembro, que se tornou um feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares. Esse cai numa quinta-feira. Aí depois, entrando no mês de dezembro, tem o feriado municipal em Campinas, que é no dia 8 de dezembro, o dia da padroeira da cidade. Dia 8 de dezembro cai numa segunda-feira. E aí vem Natal e Ano Novo, e aí feliz 2026, adeus Ano Velho, feliz Ano Novo, até lá. Muita água ainda vai rolar. Mas se ficou com curiosidade, 24 de dezembro é uma quarta, 25 é uma quinta. E aí você replica na semana seguinte, 31 de dezembro e 1º de janeiro, quarta e quinta-feira. São os próximos feriados que vão ter ali uma emenda. 20 de novembro, 8 de dezembro para Campinas apenas e outras cidades. Jundiaí também, acredito que seja feriado ainda. E lá para 31 de dezembro e 24 de dezembro, quando aí sim nós já estaremos cantando aqueles sucessos da Simone tocados em família, troca de presentes, e aí 2025 já ficou para trás. Às 10 horas e 21 minutos, vamos girar a informação, porque não é porque é feriado que a notícia para. Tem muita coisa acontecendo aqui na região metropolitana de Campinas e algumas investigações em andamento que o nosso Manhã Bandeirantes acompanha para você. Por exemplo, aqui em Campinas, ontem, ocorreu a morte de uma bebezinha de apenas 2 meses de idade. A criança deu entrada no hospital Ouro Verde e a equipe médica constatou que ela poderia ter sinais de maus tratos. A Polícia Civil foi à casa onde vivia não apenas essa bebê, mas outras 4 crianças. Um casal viciado em drogas. Há uma suspeita de que o pai possa fazer parte do tráfico de drogas no bairro. E a mãe, o histórico dela já demonstra que é uma mulher dependente química, que, segundo relatos de vizinhos que já haviam passado isso para o Conselho Tutelar, ela recebe o benefício do Bolsa Família. E já há registros de situações em que ela, naquele dia em que é depositado o benefício para cuidar da casa, para alimentar os filhos, para comprar comida, para comprar roupa, pagar as contas básicas, ela iria ao caixa eletrônico, sacava o dinheiro e comprava em drogas. A casa é de um cenário de filme de terror assustador. O repórter Everton Ramos esteve por lá. Ele vai descrever para você que está no rádio as imagens de quem vai acompanhar pelo canal do YouTube. Tem que ter estômago forte. E o Everton conversou com vizinhos que já viam o absurdo do cenário e também com o doutor Sandro Jonasson, delegado titular do 9º Distrito Policial, que deu voz de prisão ao pai, à mãe e encaminhou as crianças para alguém mais responsável da família. Era nesse ambiente degradante que as crianças viviam. Comidas estragadas na pia e nenhum sinal de organização. As condições eram essas há anos, mas o caso só veio à tona nesta terça-feira, após a filha mais nova, de apenas 2 meses, dar entrada sem vida no Hospital Ouro Verde. Se eu olhar que ele tem com o beijo roxo, nossa, Deus, era uma gracinha. Cabelinho cacheadinho.
Não gosto de lembrar, não. O moleque que segurou ele, mas o outro vizinho ali, que é parente também, que é os primos, que seguraram ele para ele não furar de faca, depois que a menininha morreu. Para a Polícia Civil, a mãe de 32 anos contou ter adormecido após usar drogas e amamentar a bebê. O pai de 35 alega ter passado a noite fora e encontrado a filha sem vida pela manhã. O casal foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de maus tratos e abandono de incapaz seguido de morte. Se laudos periciais confirmarem que a pequena Emília Sofia, de 2 meses, foi vítima de asfixia, sufocamento ou qualquer tipo de crime, eles também poderão responder por homicídio. Nós temos alguns relatos aí que dão conta que as crianças eram alimentadas vez ou outra com pão, com fezes. Nós temos provas materiais, vídeos, fotos que mostram que essas crianças, apesar da temperatura baixa que ultimamente nós estamos vivenciando na região, andavam nus. O lugar não serve para criar porco, imagina, para servir de salvaguarda para 5 crianças. Os dois eram usuários de entorpecentes. Em um primeiro momento, as crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar para a casa de um tio em Valinhos. Segundo familiares e vizinhos, o órgão já teria sido acionado antes por diversas vezes, mas não teria retirado a guarda dos pais. Há que se levantar o que foi feito ou não foi feito. Porque, repito, uma criança de 2 meses está morta. Esse fato tem que ser apurado e as responsabilidades impostas a quem quer que seja. Que história pesada contada pelo Everton Ramos com as informações do Dr. Sandro Jonas. Um outro caso que também preocupa nesta quarta-feira é o estado de saúde de um guarda municipal da cidade de Valinhos, internado no hospital aqui em Campinas, depois de atender uma ocorrência em que uma mulher estava em surto psicótico. Ela já é acompanhada pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, e estaria agredindo a filha adolescente de 16 anos. Não havia tomado a medicação naquele momento e o próprio CAPS liga para a Guarda Municipal pedindo um auxílio, um socorro para resgatar aquela menina e garantir que a paciente também tivesse pelo menos o consumo desse medicamento para seguir o tratamento naquele dia. Quando a equipe da Guarda Municipal chega, ela joga gasolina contra os agentes e coloca fogo no corpo de um desses guardas, que teve 70% do corpo consumido pelas chamas. O repórter Guilherme Selegato conversou com o comandante Anderson da Guarda Municipal de Valinhos e atualiza pra gente o estado de saúde do GCM. Tudo aconteceu nessa casa em Valinhos. O guarda municipal, de 46 anos, estava prestando apoio a um atendimento das equipes do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, quando foi atacado por uma mulher de 58 anos, que estaria em surto psiquiátrico. A suspeita chegou até a ameaçar a filha de 16 anos com essa faca. E foi feita a medicação na mesma. Feita a medicação, o pessoal do CAPS já estava se retirando do local, né? O pessoal nosso também já estava se retirando do local, quando os vizinhos alertaram o pessoal nosso que ela estava dentro da residência gritando, né, com a filha menor de idade, né, a filha chorando. Ainda do lado de fora da casa, os agentes tentaram fazer uma negociação com a mulher para que ela desistisse das ameaças e se entregasse, mas não tiveram sucesso. Eles então resolveram entrar no imóvel. Ela jogou gasolina no agente e ateou fogo nele. O guarda teve mais de 70% do corpo queimado e foi socorrido para a unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. A farda que ele usava ficou totalmente queimada. Por conta da gravidade dos ferimentos, o guarda deve ser transferido para um hospital especializado em Bauru. Ele se encontra na UTI ainda, né, em estado delicado, né, devido à quantidade de 73% de queimadura no corpo, né, então ele se encontra sob cuidados intensivos ainda. A Prefeitura de Valinhos informou que o Conselho Tutelar foi chamado para dar atendimento à filha da mulher e que está prestando todo o apoio necessário ao agente da GM e à família. 10 horas da manhã, 28 minutos. Um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz para você as condições de tempo e temperatura para este feriado, para quem quiser curtir
Final da manhã, começo da tarde em Campinas e região, ou então esticar para cidades que marcam também o nosso interior paulista nos dias de feriado e nas atrações turísticas. E o recuo do governo do estado sobre novas praças do pedágio para quem circula pela região do Circuito das Águas. A gente vai entender melhor que recuo é esse e como fica a distribuição do pedágio paulista fora das cabines chamadas do Free Flow. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco esses e outros assuntos, além da sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas está com mais de 1.500 vagas abertas para cursos de qualificação profissional. São 20 opções de cursos gratuitos, distribuídos em 10 unidades localizadas pela cidade. Os cursos de qualificação profissional oferecem conteúdos práticos para diversas áreas de atuação. Eles têm duração média de 10 a 20 semanas. Para realizar a inscrição, o candidato deve ir presencialmente à unidade em que deseja estudar e apresentar cópias de documentos originais do RG com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e foto 3x4 recente. Os cursos são direcionados a pessoas a partir dos 15 anos, dependendo da área escolhida. A lista com todos os cursos e centros educacionais está disponível no portal bandmulti.com.br e também no site da Prefeitura. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o São Bernardo às 17 horas no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. E no domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 16h30 no estádio Brinco de Ouro. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão Série C. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 32 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes neste feriado de 9 de julho de 2025, com Campinas registrando temperaturas baixas e sensação térmica mais baixa ainda. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 18 graus, com vento médio na casa dos 21 km por hora. Tá achando que é forte? Mais cedo, o CEPAGRE da Unicamp, às 7h50 da manhã, também conhecido como 10 para as 8, registrou uma rajada de vento de 37,5 km. Aquela rajada que não dá para pegar na corrida, que bagunça o cabelo, que deixa a sensação de dia ainda mais gelado. Nath Luquezzi está bem agasalhada contra o frio, contra o vento. Eu hoje tô achando que eu tô no verão nordestino aqui, sem blusa. Mas eu tô com ela guardadinha ali no estúdio de baixo, Nath, porque esse frio, pelo jeito, vai ser
persistente no feriado. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É bom deixar a blusa sempre à mão, porque hoje, de fato, a região amanheceu novamente com a presença de nevoeiro em algumas localidades. Inclusive, a Defesa Civil do Estado informou que essas condições elas vão seguir favoráveis à formação de nevoeiros em diversas regiões do estado até pelo menos essa sexta-feira. Então, diante desse cenário, a Defesa Civil, inclusive, recomenda atenção redobrada aos motoristas, com redução de velocidade, uso de faróis baixos e manutenção de distância segura entre veículos, além de cautela redobrada na hora de fazer as curvas. Até o final de semana, então, a tendência é exatamente essa, o tempo seguir firme, não há previsão de chuvas até o momento ou qualquer atuação de novas frentes frias mais intensas do que a gente já está vivendo, e as temperaturas tendem a permanecer próxima à média de julho. Então, manhãs, noites bastante frias e as tardes com aquela tendência um pouco mais amenas, mas ventos moderados a fortes. Então, cuidado redobrado, além do tempo bastante seco no meio da tarde ao final. Atenção também à hidratação. Momentos um pouco difíceis e controversos, né? Tempo seco, bastante vento, frio intenso, não há saúde que aguente. Mas tem gente que adora esse friozinho, que busca, por exemplo, locais onde você tem uma gastronomia que esquenta também o nosso estômago, onde você tem uma região um pouquinho mais gelada, mais fria, mas que é justamente o ponto turístico para muitas famílias de Campinas e outras partes do estado que curtem esse feriado de 9 de julho. Amparo, por exemplo, no feriado sempre é uma atração aqui no interior paulista. Num feriado com temperaturas baixas, me arrisco a dizer que a cidade esteja tomada por gente de boa parte do estado. Vamos saber como está a querida cidade de Amparo. Na linha conosco, o prefeito da cidade, Carlos Alberto Martins, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite nesta quarta-feira. Muitos turistas por aí hoje, prefeito. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia. Prazer imenso poder falar com vocês, a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Olha, a cidade está lotada, a cidade cheia de turistas, gente do litoral, da capital, da região de Campinas, de outros estados. Já é uma tradição, né, o Festival de Inverno da Estância Turística de Amparo, e a gente vem cada vez mais preparando a cidade para acolher melhor as pessoas, as famílias, e está um vucu-vucu na cidade, viu? Uma movimentação para lá, para cá, as pessoas passeando na Rua do Comércio, né? Lá no circuito do Festival de Inverno, no Largo do Mercado, o pessoal trabalhando, montando os últimos apetrechos aí na gastronomia. São mais de 60 opções gastronômicas, né? E você sabe, né, Heitor? Aqui em Amparo, nós temos a melhor cerveja do mundo, puro malte, temos a melhor cachaça do mundo, premiada na Europa, e temos também o melhor queijo. Então, quer dizer, eu não estou falando, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, viu? Mas é verdade. Melhor cachaça, melhor cerveja e também o melhor queijo na Estância Turística de Amparo, que hoje, dia 9, feriadão no nosso estado de São Paulo, começa o 24º Festival de Inverno de Amparo, com mais de 130 atrações culturais, shows de renomes nacionais aí, consagrados. Hoje tem PPA, Pedro Paulo e Alex, e segue até o dia 27 de julho essa festança aqui na nossa cidade. Prefeito, antes de falarmos um pouco mais sobre as atrações também desse evento que é uma marca da cidade de Amparo, a última vez que nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, o senhor falava sobre uma campanha que o senhor encabeçava e tentava trazer outros prefeitos também para esse debate, para essa discussão, sobre a sinalização que o governador Tarcísio de Freitas apontava para novas praças de pedágio no Circuito das Águas, e inclusive com aquele pedágio free flow que você paga pelo trecho percorrido. E no início da semana houve uma reunião do governador Tarcísio com prefeitos do MDB. O que foi falado nessa reunião a respeito das novas praças de pedágio no Circuito das Águas? Olha, foi uma reunião com vários prefeitos do MDB do estado de São Paulo, o deputado Baleia Rossi, deputado federal, que é o presidente nacional do MDB, que articulou essa reunião. Aconteceu num hotel lá em São Paulo,
onde o governador Tarcísio esteve. Falamos de diversos assuntos, dos investimentos, inclusive da queda de arrecadação do ICMS do Estado e também dos municípios. Foi uma reunião de trabalho. Aí, uma certa hora, ele pegou o microfone e falou desta forma que eu vou falar agora, abre aspas. Carlos Alberto, fique tranquilo, Amparo. 10h38, nós estamos conversando com o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, falando a respeito da reunião que teve com o governador Tarcísio de Freitas. Então ele foi categórico, prefeito, em afirmar que não haverá novo pedágio, não haverá nova praça de pedágio no trecho do Circuito das Águas. Foi categórico, afirmou com todas as letras, na presença de muitas pessoas, que não haverá pedágio no Circuito das Águas. Isso nos alivia muito, né, Heitor? Porque no projeto não era nenhuma intenção, já era um projeto pronto, né? Amparo teria 5 praças de pedágio e 37 praças no Circuito das Águas, na rota Circuito das Águas. Isso nos deixou muito assustado. E esse movimento, pedágio aqui não, ganhou um corpo imenso no estado de São Paulo, coletando assinaturas no projeto de lei de iniciativa popular. E, como sempre, eu fui muito respeitoso na cobrança, porque é pontual. Eu até enalteço o governador Tarcísio, mas na questão do pedágio a gente ia brigar muito, né? Ia lutar muito para que isso não acontecesse. Mas graças aí à grandeza e de ele voltar atrás, ele nos garantiu que não vai ter mais pedágio. Isso nos alivia muito, viu? Porque isso iria prejudicar muito a nossa economia, prejudicar muito a nossa população, que depende dessa circulação regional. São cidades muito próximas e muito dependentes uma da outra. Principalmente aqui as 9 cidades do Circuito das Águas, né? Você pega, por exemplo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Pedreira, vem para Amparo todo dia, para trabalhar, para saúde, para faculdade, tudo acontece em Amparo, né? É a micro-região, fora Campinas, Amparo é a micro-região do Circuito das Águas, dessas 9, 10 cidades aqui da região. Então, se coloca um pedágio a cada limite de município, que seria um pedágio a cada 13, 14 quilômetros, isso ia prejudicar demais a população, mas graças a Deus estamos livres desse tormento dos pedágios na nossa região. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins. E Amparo tem se tornado referência com o Carnaval, agora com o Festival de Inverno e turismo. Tem atraído muitos turistas. E eu queria saber se existe alguma movimentação para ampliação também da rede hoteleira, porque de fato é um olhar especial que a gente tem que ter, porque muitos turistas querem ficar dentro de Amparo para também aproveitar a gastronomia local. É bem verdade isso, viu? Tem sim, a gente está preparando a cidade, estamos trabalhando muito, a prefeitura trabalhando demais para preparar a cidade, questão da malha asfáltica, na questão da estrutura da cidade, né? E vamos fazer agora um investimento gigantesco de 40 milhões de reais no saneamento em água, a ETA 5, aumentar, dobrar a capacidade de tratamento de água. Estamos fazendo em parceria com o governo do estado o tratamento de esgoto. Amparo vai ter 100% do tratamento de esgoto em 2 anos. As obras já estão a todo vapor acontecendo. O rio Camanducaia vai ser completamente despoluído, sem nenhum esgoto, que é exatamente para o funcionamento da represa, que vai abastecer toda a região de Campinas, né? A represa é em Amparo e Pedreira. São 2 represas, as obras estão em pleno andamento. Então, veja, o crescimento do turismo ele precisa ser de maneira sustentável. Não dá para você crescer uma ponta e não crescer a outra, tem que ser junto. E a rede hoteleira é um desafio muito grande. Amparo ficou durante muitas décadas parada no tempo, como uma cidade corredor do Circuito das Águas, como passando por Amparo para ir a Serra Negra, Monte Sião, a Águas de Lindóia. Agora não, Amparo já é hoje destino turístico do estado de São Paulo. A gente fica muito feliz com isso. E sabe o que está acontecendo? Muitos investimentos. Por exemplo, existe uma vinícola que está sendo construída aqui em Amparo, um investimento de 70 milhões de reais. 70 milhões. Eu conheço bastante as Serras Gaúchas, gosto muito do Rio Grande do Sul, mas dificilmente vai ter uma vinícola lá do porte que é dessa que está sendo construída aqui na cidade de Amparo. Estou falando de uma, não, são várias vinícolas sendo construídas, muitas pousadas sendo construídas, as fazendas cafeeiras de antigamente, hoje estão virando fazendas, hotel-fazendas, né? Estamos aqui, por exemplo, nós temos em Amparo, não sei se vocês sabem, o hotel mais luxuoso da América Latina é em Amparo. Claro que não vou dizer o nome, senão vai fazer a propaganda, mas tem aqui o hotel mais luxuoso da América Latina, para vocês terem uma ideia, né? É em Amparo, investimento altíssimo no nosso município. Então, assim, eco-resorts, enfim, Amparo é uma cidade
para descansar, para apreciar a natureza, para apreciar os casarões antigos, as obras sacras da Catedral Nossa Senhora do Amparo, as montanhas. Nós temos mais de 20 fontes de água espalhadas pela cidade, onde você pode tomar água, levar água para casa. São águas com tratamento terapêuticos, assim, águas de excelente qualidade, minerais. Nós temos muita gastronomia gostosa. A colônia italiana em Amparo é muito grande, né? Nós estamos, inclusive, incentivando tratorias, casas de massa na cidade. Enfim, a Amparo está vivendo uma nova era. De 4 anos para cá, está crescendo muito na parte do turismo. Os investimentos são mais de 25 milhões de reais por parte da prefeitura para o turismo de Amparo. Isso nunca aconteceu na história, porque eu, inclusive, acredito que o turismo ele é uma fonte de renda importantíssima, né? Qualquer país do mundo, de primeiro mundo, ele investe muito em turismo, porque o dinheiro ele vem com as próprias pernas, né? Ele vem no cartãozinho, né? E isso gera muito emprego, gera muita economia, moderniza a cidade, e claro, e quem mora na cidade ganha com isso, porque ele ganha as melhorias, né? Quem mora aqui acorda e dorme todo dia aqui. Então a cidade tem que estar bonita para quem mora aqui e está bonita para acolher quem vem de fora. Então, assim, nós temos inclusive um projeto na prefeitura, não é nem um projeto, uma lei que já está valendo, que incentiva a construção de pousadas e hotéis da cidade. E também incentiva a construção e empreendimento de condomínios fechados no município. Amparo tinha poucos condomínios. Hoje nós temos mais de 20 condomínios em andamento. Claro, respeitando o meio ambiente, sustentáveis. A coisa tem que crescer por igual. Não pode crescer de maneira desorganizada. Por isso que Amparo vive uma outra era, graças a Deus. Prefeito, o Festival de Inverno de Amparo desse ano, ele teve um impasse antes de ter o martelo batido, depois de uma ação movida. O Ministério Público moveu uma ação estabelecendo uma regra em que durante o festival o som dos palcos não poderia ultrapassar 55 decibéis. Eu acho que se eu e Nath ligarmos um karaokê agora e puxarmos um galopeira, já passa dos 55 decibéis. É verdade. Como é que houve um acordo e qual foi o caminho para que o Festival de Inverno tivesse a liberação por parte da Justiça e agora os shows confirmados e as atrações culturais todas começando hoje na cidade? Exatamente, Heitor. 55 decibéis é impraticável. Uma criança chorando dentro de casa bate 120 decibéis. A partida de um veículo na garagem da casa chega a 80 decibéis. Como que eu vou fazer um show para 20, 30 mil pessoas com 55 decibéis? Absolutamente impraticável. Então, foi uma liminar. Essa liminar foi provocada pelo Ministério Público, que, por sua vez, foi provocado por um casal que mora na cidade, mora num prédio. Um casal formado por um juiz e por uma advogada, né? Eles entraram com a ação, se sentiram prejudicados com o festival, e aí o Ministério Público agiu e a Justiça de Amparo entendeu que tinha que seguir as regras de 55 decibéis. E o que nós não concordamos também foi com a metodologia de aferição disso. Ficou constando nessa decisão liminar de que o aplicativo de celular poderia ser o medidor de decibéis, o que é absolutamente inviável, descalibrado, não tem o menor fundamento isso, né? Aí nós trabalhamos com 3 frentes. A primeira delas, encontrar um local que eu possa fazer o Festival de Inverno, já que a decisão falava somente da Praça Padua Salles. Segundo, a modernizar a legislação municipal que trata de ruídos e sons, que Amparo estava muito defasado nesse quesito. E terceiro, eu até como advogado orientei minha equipe de advogados, a Procuradoria, que fizéssemos o recurso ao Tribunal de Justiça para atacar essa decisão liminar de Amparo. Então, foram as 3 frentes. A primeira delas, conseguimos já o local. Largo no Mercado, próximo da Praça Padua Salles, mas não é a Praça Padua Salles. Então, a liminar não abraçava esse local. Eu poderia fazer perto da praça, mas não na praça. Ponto 1. Ponto 2, modernizamos a lei. Fizemos uma lei super avançada, uma lei moderna, o que há de mais moderno em legislação municipal, da questão de ruídos e sons. E, no terceiro, fizemos um recurso e também obtivemos provimento do recurso, né? Eu despachei pessoalmente com o desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Ramon, que nos atendeu super bem, e ele, na sua decisão, no seu convencimento, entendeu que Amparo não podia ficar sem o Festival de Inverno e que a praça é um local de encontro há 24 anos, que o Festival de Inverno faz parte da economia da população, e ele relativou,
né, o direito ao sossego. Ou seja, o direito individual não pode sobrepor o direito coletivo, né? Isso é natural. Até mesmo o direito de propriedade é sagrado na Constituição, mas não sobrepõe o direito coletivo. Então, baseado nessa fundamentação, muito bem feito, o desembargador deu a razão ao nosso recurso e derrubou a decisão da Justiça, julgando o mérito dessa decisão. Bom, com isso, o festival, a gente já, como não tinha certeza se a gente não tinha garantia de que ia ganhar na Justiça ou não, no tribunal, eu tinha que escolher o local para acontecer o festival, até porque faltava um pouco mais aí de 30 dias. Aí nós já decidimos que seria no Largo do Mercado, publicamos editais para praça de alimentação, para os artistas, e aí com a decisão vindo, a gente não conseguiu mais trazer na Praça Padua Salles, porque já tinha muitas coisas formais acontecendo no Largo do Mercado. E aí também conseguimos aprovar a legislação. Bom, resumindo a história toda, o que era para ser ruim, ficou bom, porque até o ano passado nós temos que terminar o Festival do Inverno até as 22 horas. Hoje, com a legislação municipal aprovada, lei municipal, e também com a decisão judicial, a gente pode fazer o Festival do Inverno até as 23 horas, ou no Largo do Mercado, ou na praça, em qualquer lugar da cidade. Este ano vai ser no Largo do Mercado. Então, vencemos essa batalha jurídica, não foi fácil, precisamos enfrentar, ir para cima, mas graças a Deus nós conseguimos e o festival vai acontecer da melhor forma possível. Começando hoje, portanto, com show da dupla Pedro, Paulo e Alex, outras atrações nos próximos dias, duplas consagradas como César e Paulinho, bandas de rock como Titãs, show de Nayara Azevedo, Inimigos da HP, grupo de pagode, Renato Teixeira, Frank Aguiar, Caju e Castanha, João Neto e Frederico. Lista grande, portanto, das atrações. O Derico lá do Jô Soares também vai se apresentar lá, o Derico. Figuraça que sempre que vem aqui dar entrevista, trata todo mundo com o maior carinho aqui no Grupo Bandeirantes também. Agora, e ele que é um cidadão de Arthur Nogueira, viu, prefeito? Ah, de Arthur Nogueira? Eu não sabia. Olha só, é da região. Agora eu estou curioso em saber dessas atrações todas aí, de verdade, qual o seu coração fala mais alto para vir assistir? Ah, eu acho que eu fico entre Titãs e Inimigos da HP numa veia de rock, numa veia de pagode, mas essa época do ano também tem um sertanejo muito forte, então atrações não faltam, prefeito. Mas agradeço pelo convite e principalmente agradeço... E a colega de Nath Luquezzi? Eu acho que eu iria no Titãs. Sobrou dos Titãs, gosto bastante. E... 40 anos de estrada. Pra mim, a maior banda de rock da história da música brasileira. E é sempre bom ver os Titãs em ação. Então, prefeito, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Nós conversamos com Carlos Alberto Martins, prefeito de Amparo, neste 9 de julho, aqui convidado do Manhã Bandeirantes. Um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe e sucesso no Festival de Inverno 2025. Muito obrigado. E aguardo a presença aqui da população, dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, de toda a região de Campinas, de vocês aí no estúdio. Venham para cá, viu? A festa está muito bonita, eu tenho certeza. Tudo que vocês comerem aqui não vai engordar. Fique tranquilo. Às 10 horas e 51 minutos, Manhã Bandeirantes traz também para você aqui em Campinas algumas novidades que estão acontecendo neste mês de julho. Afinal de contas, período de férias escolares. Os pais têm que ter muita criatividade para colocar a criançada em atividade. E tem uma visita nova que vai, a partir deste mês de julho, ser aberta para a população. Para quem vive com a cabeça nas nuvens, o olhar nas estrelas, o sonho lá no cosmos... Campinas tem um observatório para ver as estrelas, Nath Luquezzi. Eu acho que não é só para criançada não, viu? Os papais, os parentes, os responsáveis vão amar também, porque pela primeira vez, os dois principais centros de observação astronômica da cidade, tanto o Observatório Municipal Gianni Collini e também o Museu Aberto de Astronomia, eles se unem aí para oferecer uma experiência de visitação integrada durante o mês de julho. É o período aí que as famílias mais buscam atividades variadas para essa época de férias escolares. Inclusive, essa atividade também integra a celebração dos 251 anos de Campinas. Então, essa iniciativa estreia amanhã, quinta-feira, dia 10 de julho, com ingressos no valor de R$50. O combo dá direito à visita aos dois espaços no mesmo dia, sempre às quintas-feiras, durante o mês de julho. Então, dia 10
17, 24 e 31 de julho, todas as quintas de julho. Importante lembrar que o ingresso é válido apenas para a data escolhida no momento da compra, não é possível utilizá-lo em outra quinta-feira, então tem que fazer os 2 passeios no mesmo dia, e as atividades começam às 4h30 da tarde, e os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria física ou online pela plataforma Simpla. Lembrando que as atividades começam às 4h30 da tarde. A proposta é exatamente reforçar a identidade territorial da região de Joaquim Egídio, onde estão localizados esses 2 observatórios, posicionar Campinas aí como uma referência, como polo de astroturismo. Olha que chique. É muito legal. Muito legal. Vale muito a pena o passeio, e se de repente você visualizar um disco voador, avisa que já tem gente aqui que está disposta a ir junto se precisar também ser o moço do disco voador. Às 10h54, o Manhã Bandeirantes, com os pés no chão, com os pés na terra, volta depois do intervalo para repercutir a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que simula cenários para as eleições do Governo do Estado 2026. Simulações com Tarcísio de Freitas sendo candidato à reeleição e com Tarcísio de Freitas não buscando um segundo mandato, caso ele seja o candidato escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser a liderança da oposição ao governo Lula. A gente vai trazer os números, os nomes, tem nome aqui da região se colocando ali como um possível candidato, e Walter Sena conosco vai fazer essa análise logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com o nome negativado têm até sexta-feira, dia 11 de julho, para renegociar dívidas com desconto de até 97%. A ação faz parte de um mutirão emergencial do Serasa, em parceria com mais de 40 bancos. De acordo com o Serasa, 50 milhões de dívidas podem ser negociadas por menos de R$100 e 23 milhões delas por menos de R$50. A renegociação é fácil e 100% online. Basta acessar o site Serasa Limpa Nome ou usar o aplicativo gratuito. O login é feito com CPF e senha, mas o usuário também pode criar uma conta na hora. No sistema, o consumidor pode ver todas as dívidas no CPF, conferir propostas com até 97% de desconto, parcelar em até 72 vezes e escolher a forma de pagamento, sendo Pix, boleto ou carteira digital Serasa. Antes de concluir, o site mostra os termos do acordo e, ao confirmar, o contrato é fechado na hora. Se o pagamento for por Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito é atualizado em até 24 horas. Mas atenção, existem anúncios falsos de renegociação de dívidas com até 99% de desconto. São golpistas que imitam com precisão o site original. Então, fique atento aos detalhes antes de preencher os dados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis.
Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 10 horas 58 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, conversando com você, nosso ouvinte, neste feriado, hoje dia 9 de julho de 2025. Quem é gestor vai concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível. E aí, ele poderia avisar quando tá para vencer e poupar a dor de cabeça. Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. A Sandra é gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor, e contou pra gente que perdia um tempo danado para descobrir a situação de um contrato. Precisava fazer consultas, às vezes, em 10 lugares com sistemas diferentes e perdia quase um dia todo de trabalho só para isso. Hoje, a Sandra e a Fundação Fundo Brasil usam os módulos Compra e Gestão Eletrônica de Documentos do WK Radar. E ela encontra todas as informações que ela precisa com um filtro. Quer saber o valor? Coloca o filtro de valor e a informação tá ali facinho, facinho. Isso vale para vencimento, histórico, fornecedor, tá tudo em um só lugar. Não tem mais surpresas. O sistema vai avisando quando o contrato está para vencer e ela ganha tempo para focar no que realmente importa, que é transformar vidas. Você também quer ter mais tempo e agilidade na sua empresa, na hora de fazer consultas, na hora de organizar as informações? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Ah, mas Heitor, eu queria saber qual o valor disso, quanto que eu vou economizar, quanto que eu vou realmente agilizar o processo na minha empresa. Então anote esse número, 3291-9650. 3291-9650. Diga que você ouviu esse recado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, você vai ter certamente um atendimento pra lá de especial. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto. O sonho de ficar milionário no Brasil ficou um pouco mais caro nas primeiras horas do dia. As apostas das loterias da Caixa, como tudo neste país, tiveram um reajuste. E quando se fala em reajuste, é sempre para ficar mais caro para o consumidor. Ou seja, ficou mais caro para tentar ganhar na Mega Sena, na Quina, na Loto Fácil. Reajuste pesado, Nath Luquezzi? Bom, pois é. E cada vez mais o sonho de ficar milionário vai ficando mais longe, né? Porque a partir de hoje, dessa quarta-feira, o reajuste alcança aí as modalidades como Dupla Sena, Quina, Loto Fácil, Mega Sena, Loteca e Super 7. De acordo com a Caixa, o aumento busca ampliar as premiações e ainda fortalecer os repasses sociais, contribuindo para o desenvolvimento do país. Essa atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações, aumentar esses repasses que beneficiam milhões de brasileiros. Vamos aos valores, aos novos valores. Dupla Sena, R$ 3,00. Quina, R$ 3,00. Loto Fácil, R$ 3,50. Loteca, R$ 4,00. E a Mega Sena, R$ 6,00. O Super 7 continua aí em R$ 3,00. Então, esses são os reajustes. E a partir de hoje, então, as apostas nas loterias Caixa aumentam de preço. Walter Sena, acho que o nosso bolão da Mega Sena vai ter que ser repensado, porque R$ 6,00 um jogo simples, com a possibilidade pequenininha que se tem de ganhar na Mega Sena. Tá ficando caro sonhar em ser milionário nesse país, Sena. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. É verdade, a gente tem um bolão aqui na Bandeirantes, né? Um bolão enorme. Tem mais de... Quanto tem? Umas São 50... 89 pessoas 89? no grupo. Tem que ganhar bem acumulado para dar alguma coisa
que vale a pena para todo mundo. Vezes 89? Alguém se arrisca a fazer de cabeça? Eu não me atrevo, não. Você junta 3 jornalistas para fazer conta, você acha que vai dar certo? 100% humanas. 89 vezes 6, meus amigos, dá R$534 nesse bolão. Nossa. Olha, quer dizer, se fizer uma cartela só, né? Se nós fizéssemos uma poupança com o valor que a gente já gastou durante todos esses anos, agora nós teríamos um bom dinheiro, viu, para dividir. Começar a trocar o bolão por um happy hour, né? Seria melhor. É garantido, né? Que tem o retorno. Pelo menos a gente sai feliz. No happy hour você tem uma chance grande de sair feliz. Na Mega Sena é uma em 50.063.860. Mas dá aquele micróbio da tentação, especialmente quando está acumulado, de tentar abocanhar alguma coisa e as pessoas jogam. E aqui na Band a gente sempre joga quando está acumulado, né? Quando acumula 3, 4, 5 vezes, aí fala, não, agora é a hora. Quem sabe uma hora, né? Como diziam os antigos, vamos pegar o porco gordo. O dia que o ouvinte e o telespectador da Band ligar a TV e todo mundo tiver sumido, significa que a gente ganhou no bolão. Aí deu certo. Significa que deu certo. Agora, eleições estão muito longe de serem uma loteria. Eleição, a gente sabe que ela vem sendo trabalhada já desde o primeiro dia de um mandato. E o cenário eleitoral, ele é medido pelas pesquisas de opinião. Hoje, mais cedo, você ouviu o Murilo Hidalgo dentro do Jornal Gente, trazendo com exclusividade e em primeira mão os novos números da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para governador de São Paulo. A pesquisa ouviu 1.680 eleitores em 84 municípios entre os dias 4 e 8 de julho. Ou seja, ontem tinha gente ainda respondendo a essa pergunta. O grau de confiança é de 95%. Isso indica que se a mesma pesquisa nas mesmas cidades for feita 100 vezes, em 95 pesquisas o resultado vai ser o mesmo. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. Vamos trazer alguns dos cenários. O que hoje se desenha como um dos mais possíveis. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, sendo candidato à reeleição. Num cenário como principal adversário, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, leva uma vantagem num cenário de primeiro turno com 44,6% para Tarcísio, 20,6% para Geraldo Alckmin. Em terceiro lugar, a deputada federal pelo PSOL, Érica Hilton, com 9,6%. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, aparece com 5,3%. Alexandre Padilha, ministro do PT, com 4,4%. Paulo Serra, do PSDB, tem 3,9%. Felipe Dávila, do Partido Novo, 1,3%. Num outro cenário, em que Tarcísio de Freitas tem como adversário Márcio França, que já foi governador num período interino, candidato a governador, que é ministro também do governo Lula, a vantagem de Tarcísio é ainda maior, 47,3% numa situação de primeiro turno. Márcio França aparece em segundo com 12,3%, tecnicamente empatado com a deputada Érica Hilton, do PSOL, com 11,1%. Nesse cenário, Alexandre Padilha tem 5,7%, numericamente empatado com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos. Há ainda um cenário em que Tarcísio de Freitas dispute com o ministro Fernando Haddad, que já foi candidato a governador na última eleição, que já foi prefeito de São Paulo, já ganhou e já perdeu, mais perdeu do que ganhou a eleição aqui no estado. Tarcísio aparece com 46,8%, Fernando Haddad com 17,2%, Érica Hilton do PSOL com 9,3%, Rodrigo Manga com 5,7% e a lista tem ainda Alexandre Padilha com 4,2%. Vamos primeiro ficar com esse cenário de Tarcísio de Freitas candidato à reeleição. Tem alguns partidos repetidos aqui que não fazem sentido. Na demonstração do Paraná Pesquisas, claro que faz sentido você ver o sentimento do eleitor, mas que na urna isso não vai acontecer. 2 nomes do Republicanos, por exemplo, Rodrigo Manga e Tarcísio de Freitas. 2 nomes do PT, Fernando Haddad e Alexandre Padilha. O cenário para Tarcísio de Freitas ser reeleito governador de São Paulo, hoje,
julho de 2025, parece o nadador que está numa raia que ele não tem um adversário que olhe para o lado e pense que pode tirar a medalha de ouro no final da competição, Senna. É verdade. Nem mesmo o Geraldo Alckmin. Ele seria o Michael Phelps da... Braçadas à frente dos adversários. A gente sempre lembra, se a eleição fosse hoje, está relativamente longe ainda, tem muita água para rolar, né, embaixo dessa ponte aí. Mas a pesquisa, Heitor, é uma coisa que a gente sempre lembra, é a fotografia de momento. Então não dá para fazer muita conjectura. Ela serve para aguçar a nossa curiosidade, para ter um debate. Quem está na frente, numericamente, fica mais forte, né, junto aos seus eleitores, junto aos seus membros de partido, aquela coisa toda, para isso serve bastante. E para a gente fazer esse tipo de análise aqui. Mas está muito longe de se definir quem vai ser o candidato, os acordos, as alianças. Você coloca, por exemplo, o Márcio França e um outro candidato aí, que, por exemplo, o Geraldo Alckmin. Se eventualmente esses dois se unem e um faz campanha para o outro, sobe no palanque do outro, já muda um pouco a percepção de quem está o eleitor para pegar lá no futuro um disco ali com os nomes e concentrar votos nesse ou naquele candidato. Agora, serve bastante para mostrar o grau de aprovação de quem está na frente, ou quem está com o mandato. Então, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que tem um mandato, que tem a máquina na mão, que está com a popularidade em alta e tem um nível de aprovação importante, então ele realmente acaba tendo essa vantagem, está com mais que o dobro do que o segundo colocado em todas as simulações. Por que eu falo que é uma conjectura de momento e é difícil a gente estabelecer qualquer parâmetro real nessa hora? Tanto que o Paraná Pesquisas fez 8 cenários, é muita coisa. Uhum. O eleitor não consegue desmembrar e entender essa lógica nesse momento. E também nesse período aqui, os marqueteiros políticos chamam de recall, que o eleitor acaba escolhendo quem ele mais lembra. Então quem está na mídia, quem está no cargo, quem já teve um passado recente como candidato e coisas dessa natureza. É lá depois das convenções, né? Vai ser junho do ano que vem ou julho ou julho do ano que vem, me lembra por favor que eu estou com a minha memória falhando aqui. Depois das convenções partidárias é que vão se estabelecer os desenhos, né? O tabuleiro do xadrez fica mais claro e dali para frente as pesquisas ficam mais seguras, mais objetivas. É mais ou menos nessa época mesmo, mas quem está num cargo precisa antes anunciar que vai sair desse cargo, que seria o caso, por exemplo, do governador Tarcísio, se indicado for o nome dele para candidato à presidência da República. E o Instituto Paraná Pesquisa simulou um cenário nesse sentido. O nome colocado como aquele apoiado pelo governador Tarcísio passa a ser o do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E aqui estão alguns cenários com o nome de Ricardo Nunes sendo colocado como aquele abençoado pelo governador Tarcísio. Ricardo Nunes contra Márcio França, o prefeito de São Paulo leva uma vantagem de 29,9% contra 14,2%, tendo Érica Hilton do PSOL com 11,8% e Rodrigo Manga do Republicanos com 8,8%. Um outro nome colocado como alternativa é o de Gilberto Kassab, que já foi prefeito de São Paulo e hoje é um dos nomes mais importantes da política, se não necessariamente para o eleitor, para os bastidores, não há dúvida disso. E aí quem leva a vantagem é Márcio França, com 17,9%, tendo Érica Hilton em segundo lugar com 12,3%, Rodrigo Manga com 11,9% e Gilberto Kassab com 9,2%. Também é testado o nome de Felício Ramute, o vice-governador de São Paulo, mas ele pede para Márcio França, Érica Hilton, Rodrigo Manga, Alexandre Padilha, Paulo Serra do PSDB. E, por fim, há o nome de André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, que também pede para todos esses outros possíveis candidatos que eu citei anteriormente. Um último nome testado na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas é o de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que faz um pouco mais de barulho nesse cenário, empatando tecnicamente com Márcio França e ficando à frente numericamente de Érica Hilton e de Rodrigo Manga. Desses nomes aqui todos, Senna, para a gente ficar aqui nos nomes mais conhecidos no estado, tirando, por exemplo, Paulo Serra do PSDB, demonstrando que o PSDB, que sempre foi a grande potência no estado de São Paulo,
perdeu seu fôlego para qualquer cargo de maior relevância, prefeito de São Paulo, governador do estado, prefeito de Campinas, senador. A gente tem o PT com uma séria dificuldade, que é natural no estado de São Paulo, de encontrar um nome. Alexandre Padilha já foi testado na urna e não fez 2 dígitos. Fernando Haddad já foi testado várias vezes na urna e me parece que repetiu. E o mais lógico seria o PT abraçar uma candidatura ou do PSOL, como fez com Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, ou do PSB, como informalmente fez com Márcio França quando disputou com João Dória. Agora, precisa ver se um nome como Geraldo Alckmin vai querer andar de braços dados no estado de São Paulo, onde ele sempre foi opositor ao governo do PT. É o único nome que me parece competitivo para uma centro-esquerda ganhar uma eleição aqui no estado. O governador Geraldo Alckmin, né? Hoje vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin em São Paulo, eu tenho uma impressão, acompanhando à distância, claro, que ele vai ter dificuldade caso se coloque como candidato a governo de São Paulo. Porque ele, ao se aliar com o PT, depois de 30 anos de discurso anti-PT, e depois ele voltar a São Paulo, que tem majoritariamente, né, especialmente no interior do estado, um conservadorismo que mais ou menos reluta em votar no PT. Então ele teria dificuldade, porque na minha avaliação, na minha modesta avaliação, ele perde os eleitores do PT, que, vamos falar a verdade, nunca engoliram essa... Os eleitores do PT nunca engoliram essa aliança que o Lula fez com o Alckmin, apenas aceitaram porque não tinha outro jeito. Mas ninguém gosta do Alckmin dentro do PT. Então ele perde eleitores do PT e perde eleitores da direita, da centro-direita, porque ele aliou-se ao PT nessa campanha presidencial do Lula. Então acho que ele não seria fácil a vida dele, não. Ele teria dificuldade de bandeira, dificuldade de mote para levar uma campanha. Essa é a minha impressão. Mas a eleição não segue lógica nem sempre, então a gente tem que esperar mais um pouco para ver como é que isso vai se dar. Mas num primeiro momento eu acho que ele teria dificuldade. Agora tem 2 nomes aqui que aparecem em alguns cenários competitivos. Érica Hilton, deputada do PSOL, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba pelo Republicanos. Não me parecem 2 nomes que vão de fato entrar de cabeça numa campanha eleitoral e eu explico por quê. Érica Hilton hoje se tornou uma das principais lideranças da esquerda na Câmara dos Deputados. É autora do projeto que põe fim à escala 6x1 na jornada de trabalho. Você tirar uma deputada que, candidata à reeleição para deputada, é praticamente garantida no cargo, para disputar uma eleição onde a esquerda nunca ganhou, eu acho arriscado perder uma cadeira que o PSOL sabe que é tão difícil conseguir no Congresso Nacional. E honestamente, a deputada Érica Hilton é uma mulher trans. Um estado conservador como São Paulo, acreditar que vai votar numa mulher transexual é um pouco cedo para pensar que São Paulo está preparado para esse tipo de debate. Eu entendo assim. Independente das qualidades da deputada, independente do que pensa a deputada, há uma rejeição até dentro de cenários da esquerda. Ponto. Com relação a Rodrigo Manga, ele ganhou a fama de ser o prefeito TikToker, que está furando bolhas da cidade de Sorocaba e ganhando as redes sociais. Na política, se você pede a oportunidade do cavalo que passa arriado, ele pode nunca mais passar na sua frente para você ter um cargo maior do que o que você ocupa. E há uma chance real de Rodrigo Manga, em algum momento, cansar. Simplesmente cansar, como já aconteceu com outros fenômenos na política. A bola tá quicando para ele agora, mas não sei se para governador. Palpite meu, leitura de jogo. Acho que o PSOL banca a Érica Hilton como deputada para ser puxadora de votos ao lado de outros nomes como Guilherme Boulos, como Ivan Valente. E vejo o Rodrigo Manga como um possível candidato a senador. Porque aí é uma eleição que teremos 2 votos para 2026. Ele pode estar colado à imagem, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, se for o nome apostado pela família Bolsonaro para candidato a Senado no estado de São Paulo, e com uma chance real de ganhar. Você tem uma leitura parecida com essa, Sena? Eu tenho. Eu acho que Rodrigo Manga é bem forte em Sorocaba
E quando você chega a uma campanha estadual, você vai falar lá para o pessoal da região de Ribeirão Preto, de Rio Preto, é uma região enorme, na Baixada Santista e por aí afora. Então vai ser um pouco mais complicado, Vale do Paraíba, é um pouco mais complicado para uma liderança local. Agora, além do cargo de senador, que eu concordo com você que ele teria um pouco mais de visibilidade e possibilidades, ele poderia também tentar alçar um cargo de deputado federal. Há exemplo do prefeito Jonas Donizete aqui em Campinas, que deixou a prefeitura, se candidatou e está lá na Câmara. Você mantém o seu trabalho, mantém a visibilidade, mantém-se em evidência para depois eventualmente galgar outro cargo. No caso aí, tentar voltar à prefeitura ou eventualmente tentar o governo do estado depois de um trabalho realizado. Mas às vezes o tabuleiro, o Heitor, não é como a gente imagina, né? Às vezes a pessoa tem chance nenhuma de ganhar e se candidata a si mesmo. A gente vê isso em todas as eleições. E aí tem alguns outros aspectos, né? Então, por exemplo, o cara que está no campo da direita, ele entra na disputa e faz um acordo com aquele que está na frente. Vou te ajudar, não vou falar mal de você na campanha, no debate eu também não faço pergunta espinhosa para você, e quando você ganhar, você me coloca lá em algum cargo, né? Tem muito disso. Isso no campo da direita, no campo da esquerda, isso é absolutamente normal, é o que acontece em todas as eleições. Então, às vezes tem um tabuleiro que a gente tenta verificar aqui, a gente de longe. Quem tem chance, quem não tem, vai perder, não sei o quê, e tem toda uma amarração por trás de bastidores que a gente não fica sabendo e que depois a gente acaba vendo, então o fulano virou ministro, o ciclano que perdeu virou secretário, quer dizer, aquele acordo que estava sendo feito muito antes e a gente não estava sabendo. Nesses casos, então, eles já estão em preparação, caso eles queiram modificar o cargo ou deixar, né, o cargo e ir para um cargo acima, ou não? Vocês acham que eles vão esperar um pouco mais próxima à eleição? Nos bastidores, eles estão já negociando. E as pesquisas como essa de hoje dão força para eles chegarem num diretório do partido e falar: se trabalhar hoje pela minha campanha, eu sou um nome competitivo para esse ou para aquele cargo. Mas não depende só de pesquisa, depende de arranjo político, de padrinho político, depende, acima de tudo, de vontade de quem comanda o partido. No caso, por exemplo, no estado de São Paulo, Gilberto Kassab vai ter uma decisão a tomar, de que lado ele vai. Ele é aliado do governador Tarcísio em São Paulo, ele é aliado do presidente Lula em Brasília, e ele vai tentar continuar com o pé em cada canoa. Agora, surge um nome, Sena, que eu tenho pensado desde o começo da semana, com um fato novo envolvendo as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da família Bolsonaro no Brasil. O governo dos Estados Unidos está subindo o tom contra o governo Lula, dizendo que há uma perseguição política contra Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo de deputado federal no Brasil, dizendo que iria aos Estados Unidos colocar isso como uma pauta para o governo Trump. E ouviu piadas de tudo que é jeito. Vai lá fritar hambúrguer, isso, aquilo, outro. Ele conseguiu colocar isso em pauta no governo norte-americano. Não seria Eduardo Bolsonaro hoje o nome mais competitivo à frente de Tarcísio de Freitas, de Michele, de Romeu Zema, de Ratinho Júnior para ser candidato de Bolsonaro a presidente da República? Eu acho que entre os bolsonaristas, porque a gente precisa separar bolsonarista de conservadores de uma maneira geral, de pessoas de centro-direita e assim por diante. Dentro do grupo de bolsonaristas, com certeza, o Eduardo Bolsonaro seria o nome mais forte, ou até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas a política não é desse jeito, né? A pessoa, para ser eleita num cargo majoritário, seja presidente, seja governador, seja prefeito, ele precisa contar com votos, 50% mais um, né, dos votos válidos, de todo o colégio eleitoral, né, de uma cidade, do estado, do país. Então, só bolsonarista não elege, assim como só petista, só lulista também não elege. Precisa furar a bolha e conquistar votos de centro. É claro que o pessoal da esquerda jamais vai votar no Bolsonaro. E é claro que o bolsonarista jamais vai votar na esquerda. Então ficam esses dois campos, né, já com os votos cristalizados muito antes de qualquer disputa, mas esses dois campos têm que conquistar o pessoal do meio, do centro, que não é radical nem para um lado nem para o outro. E nesse aspecto, eu acho que Eduardo Bolsonaro tem mais dificuldade do que o Tarcísio.
O presidente americano Donald Trump saiu em defesa direta do ex-presidente Bolsonaro com ataques ao processo criminal que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal, acusado de ter liderado uma tentativa de golpe de Estado. E o presidente Lula reagindo, basicamente dizendo: você cuida do seu país, a gente cuida do nosso, e assim segue a democracia. Democracia no país, no Brasil, que tem a divisão dos poderes entre governo federal, governo executivo e governo legislativo. E o tal impasse que parece não ter fim desde a votação do IOF em Brasília, Nath Luquezzi. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse embate entre o governo federal e o Congresso nesse impasse sobre o equilíbrio fiscal. Quem traz pra gente todas as novidades é o repórter Caian Messia. Fernando Haddad entrou em cena como principal bombeiro da crise entre governo e Congresso. Disse que não vê dificuldades no diálogo com o presidente da Câmara, depois que os parlamentares derrubaram o decreto do governo que aumentava o IOF. O ministro da Fazenda ressaltou que está à disposição em busca de uma saída para a queda de braço com o Legislativo. Nós estamos completamente disponíveis para sentar à mesa. Nós nunca saímos da mesa de negociação. Eu, pessoalmente, nunca saí da mesa de negociação. Esse fla-flu, ele não interessa a ninguém. Quando um não quer, dois não brigam, nós não vamos brigar. Hugo Mota já foi procurado por interlocutores de Haddad para um encontro ainda nesta semana. Os presidentes aqui da Câmara e do Senado já avisaram que também topam uma reunião com Lula. Mas antes, o presidente da República vai fazer o que ministros estão definindo como um dever de casa. Lula aguarda sugestões da base e da equipe econômica para repor a perda de arrecadação. Ministros dizem nos bastidores que o presidente quer ouvir o que Mota e Davi Alcolumbre têm a dizer, mas também vai marcar posição. A intenção é chegar na reunião de conciliação marcada pelo Supremo para o dia 15 com uma proposta avançada de acordo com o Congresso. Oposicionistas e Centrão afirmam que o erro do governo foi aumentar um imposto regulatório. Segundo a Constituição, o IOF é para proteção econômica. E, infelizmente, eles estão utilizando isso como algo arrecadatório, como um caixa que eles querem ter, simplesmente para suprir a gastança que eles já estouraram do arcabouço fiscal. O uso incorreto do imposto foi uma das alegações do Congresso para derrubar a alta do tributo. Já o governo diz que é atribuição do presidente assinar decretos com mudanças na alíquota. 11 horas e mais 25 minutos. E assim segue o desgaste, Sena, entre executivo e legislativo, com uma queda de braço que eu acho que quem pede é a gente, que não tem nada a ver com bastidor político, mas é quem paga a conta no país. Não há dúvida. E mais uma vez ficou para o Supremo resolver a questão, né? O Supremo vai chamar os dois como se fosse a direção de escola, chamar as crianças que estão brigando para falar: ó, vocês decidem aí como é que vai ser e tal. Gente, tá faltando articulação, tá faltando conversa, tá faltando projeto discutido das duas partes como adultos, né? Senado, Câmara e governo, para antes de se colocar um projeto dessa magnitude em pauta, ter tido discutido, acertado, acordo, ver os prós e os contras e colocar no plenário para o plenário resolver. Agora, do jeito que está, sobra para o Supremo mais uma vez, e aí você fica, né, com aquela sensação de que é uma fragilidade imensa entre o equilíbrio dos três poderes. Walter Sena aguarda você às 10:07 da noite dentro do Band Cidade, coladinho com o nosso Brasil Gente na programação da Band Mais TV. Então, Sena, o resumo do dia na tela da Band, com seu comando. A gente espera você até lá. Até pra gente fazer aquela interação entre um programa e outro também, né, Sena? É verdade. Programação toda ao vivo hoje no feriado, hein? Toda ao vivo, não tem jeito. Estamos aqui, somos operários da notícia. Isso inclui o Band Mulher, que 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi comanda ao lado da Lari Lopes. Tem meio-dia os Donos da Bola com o Carlos Batista, 1 da tarde o Acontece com Laís Peçanha, 1h25 Band Multi com Amanda Florentino. E se não houver atraso, 1h30, Nath Luquezzi, você traz quais atrações com a Lari Lopes no Band Mulher? Hoje não pode atrasar, hein? Tem muitas atrações. A gente vai falar sobre educação e tecnologia, moda a gênero e também teremos vinhos. Moda a gênero? Moda a gênero. É a moda para todo mundo. Uma mesma roupa, ela é independente de você ser homem, mulher, enfim, você pode usar. Na minha época chamava unissex. Unissex. Agora é moda a gênero. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E para finalizar o nosso dia friozinho, gente, vamos beber um vinho. Eu sei que nós estaríamos trabalhando, né?
mas eu posso, viu? Eu posso. 1h30 da tarde, então, trago todas as novidades também do mundo dos famosos pra você. Pode mesmo ser, né? Ela tá saindo, depois não vai trabalhar mais, pode. Vou pra minha casa. Então, a programação da Band espera você na Rádio Bandeirantes, na tela da Band Mais TV, no portal bandmulti.com.br. O Manhã Bandeirantes volta amanhã, a partir das 10 horas, depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, comandada por Leandro Lopes. A coordenação é do Gil Kleber e a partir de agora é Carlos Henrique com o timaço de Carlos Batista quem chega para levar até você informações esportivas numa quarta-feira que o Brasil ainda lamenta a eliminação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Hoje sai o segundo finalista no confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Uma ótima quarta ainda, Heitor. Feriado de 9 de julho, excelente para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio